Voltamos ao vivo com a nossa quarta palestra do nosso terceiro dia do nosso... Opa, aconteceu comigo ali. Opa. Nosso diretor, estou torto aqui na tela. Agora sim, aí, beleza. Obrigado, Guilherme. Bom, vamos lá. Voltamos ao nosso terceiro dia. Nossa quarta palestra. Tem mais uma hoje, são 5 palestras hoje. Amanhã são 5 palestras e na sexta são 5 palestras. Nós temos várias pessoas, vários assuntos interessantes. Então, a gente está corrido no tempo hoje, mas hoje o assunto é nativas. Então, desde manhã falamos sobre outro. Então, sair fora um pouco de eucalipto e pinos para levar mais conhecimento até vocês. E o Evaldo já foi nosso palestrante, está sempre com novidades. O trabalho que ele faz da Embrapa Florestas, junto com a Patrícia Povoa de Matos, é fantástico e eu não quero perder tempo, não. Evaldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Ficamos agradecidos, né, pelo convite. Já não é a primeira vez que a gente faz alguma palestra aqui, né? Então ficamos agradecidos. Nós vamos falar sobre um tema relativamente sensível para muita gente, né, que entende ele mal, que é o manejo de florestas naturais, que a gente considera o único sustentável das florestas naturais. Eu reparto esse trabalho. Então, pode continuar, o tempo é seu, já vou sair daqui, já pode começar. Evaldo, vá lá. Nós vamos falar de florestas naturais, manejo de florestas naturais, um tema às vezes sensível, né? Para muita gente, vamos tentar elucidar algumas questões. Eu reparto esse trabalho com a doutora Patrícia Povoa de Matos, que é especialista em dendrocronologia. Nós temos feito uma dobradinha na questão de criação e desenvolvimento de novas normas ou princípios de manejo. Nós vamos começar aqui esse assunto mencionando um grande pesquisador inglês, o Dawkins, que pesquisou a manejo de florestas tropicais, e ele, no fim da vida, reunindo toda a informação que tinha de pesquisa, ele lapidou essa frase. A principal mensagem do passado é que o manejo de florestas naturais pode e deve ser feito. Conservação e produção não são incompatíveis. De fato, a forma de conservação é através do manejo de produção e serviços da floresta. Relembrar alguns conceitos só para dar uma ideia geral para aqueles que não estão familiarizados com o manejo de floresta natural. Para a ASMA, o manejo de floresta natural é o conjunto de medidas destinadas a promover as condições favoráveis à produção madeireira, aplicando a florestas de produção. É interessante ter esse conceito de florestas de produção quando está se falando de manejo em florestas naturais, né? Pode ter outros objetivos da floresta, que não florestas de produção em si. Bongiorno e Gilles acrescentaram o aspecto ambiental ao manejo, definindo como sendo a arte e a ciência da tomada de decisões em relação à organização, uso e conservação de florestas. Então, aqui já entra o conceito de manejo, não só como uso da floresta, mas também a conservação de floresta. O problema é que, mal entendido pela opinião pública, o manejo constantemente, em várias reuniões que a gente vai, inclusive reuniões de colegas, sofrem críticas e distorções sobre o manejo de floresta natural. O que isso ocasiona? Ocasiona prejuízo ao potencial de manutenção de mais áreas sob cobertura florestal. Eu tenho uma ideia errada sobre o manejo e não estimular a sua maior desenvolvimento, o que eu estou fazendo é prejudicar a manutenção de mais áreas sob cobertura florestal. Então, tem aqueles equívocos, né? A gente vê uma área amazônica derrubada e queimada, né? Normalmente para outro uso, normalmente agricultura e pecuária. Vejo áreas assim, derrubadas e queimadas. A crítica sobra para a produção madeireira, que deve estar sendo oriunda de um manejo sustentável. Então, junta-se duas informações equivocadas, uma imagem de uma área desmatada e queimada para outro uso e a confusão com produção madeireira.
todas as críticas que fazem, através, às vezes, de humor, são feitas à produção madeireira. Então, fica essas perguntas, né? O manejo de floresta natural destrói a floresta? Né? Nosso caso amazônica, o manejo ou exploração madeireira reduz áreas de ocorrência de espécies? E uma outra pergunta, manejo coloca espécies em ameaça? Espécies madeireiras em ameaça? Então, nós temos que primeiro entender a estrutura geral de uma floresta, né? A estrutura geral de uma floresta, ela é feita de várias espécies, árvores de variados tamanhos e variadas idades, né? O manejo de floresta natural, ele é bastante normatizado, ele é muito normatizado. Então, além de critérios de questões burocráticas da documentação da área e da fiscalização, ele tem uma normalização também técnica, né, que é baseada nessas informações aqui de forma resumida. O que é possível de extrair são 30 metros cúbicos por hectare, é o ciclo de 35 anos, vejam só que pousio, ele é excelente para a fauna, ciclo de 35 anos, inventário de 100% das árvores, vejam a documentação que é necessária para um manejo florestal. Corte de cipós e manutenção de 10% das árvores das classes comerciais, teoricamente como árvores matrizes, né? Nós vamos mostrar depois que isso talvez não seja necessário. Tem que ver que esses 30 metros cúbicos, se fôssemos ver com a biomassa média da Amazônia, equivale a 10% da biomassa média, né? Que nós estamos vendo que ela é aproximadamente 340 toneladas, né? Então, a extração é extremamente baixa. A extração delimitada pela legislação. Repetindo, o manejo precisa de um controle muito grande, ele é fiscalizado pelas secretarias do meio ambiente dos estados onde ele é permitido. É exigido aquele inventário 100% que eu mencionei, é exigido a identificação aproximada das espécies que estão sendo identificadas para manejo. Elas têm que ser plaqueteadas para uma revisão posterior dos órgãos fiscalizadores, que têm que ter acesso com facilidade, como aquelas faixas indicativas do terreno, tem que ter um acesso fácil à área para poder checar se isso é verdade ou não. Então, você já vê aí que difícil uma atividade de uso solo tão monitorada como essa. Hoje em dia tem ferramentas como o Modeflora, o processo Modeflora, que cada árvore dali tem que ter as suas coordenadas geográficas estabelecidas. E isso agora está facilitado pelo procedimento Modeflora, que considera informações de georreferenciamento de cada árvore, isso facilitando o planejamento e facilitando extremamente uma auditoria que possa ter essas áreas que está dizendo que tem essas árvores com essas dimensões e com essas espécies na área. Essas ferramentas atuais, como o Modeflora, possibilitam também a otimização da rede de estradas, cálculo ideal do número de pátios e rede de arrasto de forma otimizada, reduzindo drasticamente as questões de danos e reduzindo custos. Então, é uma atividade com ferramentas muito já modernas, né? A floresta natural tem uma distribuição geométrica de maneira geral, né? De maneira geral, quando você agrupa todas as espécies, no formato de J invertido. Então, nós agrupamos por classe diamétrica, é o princípio da engenharia florestal, para ver quantas árvores tem de cada classe diamétrica para fazer inferências futuras de como agir com essa floresta. Então, essa distribuição aqui, que é de um talhão de 540 hectares, na verdade, tem árvores até o diâmetro de 200 centímetros, só que são tão poucas que conseguem atingir isso que nem aparece no gráfico. O que isso significa? O quanto essa estrutura, já que a gente falou no início que é o único uso plenamente sustentável, né, de um bioma, o que significa essa estrutura quando se fala em manejo florestal? Manejo florestal, segundo a legislação, que vocês viram lá no início, é só permitido a classe de 50
55 centímetros, centro de classe, né? Ou seja, de 50 centímetros para cima. Isso significa, isso é informação nossa, né, de 11%, no máximo 12% de extração das árvores, ou seja, toda a estrutura básica, 88% vai ficar. Isso é informação nossa, mas já outros trabalhos, inclusive internacionais, vieram, fizeram levantamentos e deram resultados bastante semelhantes, né? Para quem não está afeito, né, ao manejo de floresta natural, se nós virmos em perfil uma floresta, na verdade, nós temos uma estrutura variada de vários tamanhos, né? E aqui à direita, vendo uma visão superior, vê-se que tem algumas árvores com as copas maiores, né? Então, essas árvores é que se visa a extração, mantendo uma estrutura básica ainda, né? Vocês viram lá, 88% da estrutura básica. Quando a gente imagina isso aqui é um modelo, uma visão superior de 1 hectare de floresta. Os X em vermelho mostram as árvores que eventualmente seriam extraídas. Na verdade, eu acho que até nós supomos muito mais. Normalmente sai 2, no máximo 3 árvores por hectare, né? Um elenco de mais de 200 árvores por hectare. Então, a estrutura remanescente, essa é a nossa mensagem principal, fica na floresta. Então, aquela relação do caminhão de tora tinha que ser feita não com uma floresta desmatada, mas com uma floresta pujante que fica. Então, isso é o resultado de uma floresta que já foi manejada. Qual é o princípio básico do manejo de florestas naturais? O princípio básico é o crescimento das árvores classe a classe, a transição dessas árvores para as classes maiores. Não tem árvore grande se não tiver árvore pequena. E a partir da classe do centro de classe de 55, vão transitar árvores, né, que podem vir da classe de 35, dependendo da espécie, como a cedrela odorata, ela consegue mandar árvores da classe de 25 até as classes comerciais. E vai se ver o tempo em que vai ter uma produção, um volume economicamente razoável para a extração, sendo que a estrutura para trás está totalmente protegida. Quantas árvores ficam na floresta? Estamos repetindo isso, né? Aqui é uma visão de um trabalho que foi feito sobre a Qualia albiflora, nós fizemos já vários trabalhos, né, que participamos junto, em que aqui as árvores de 30 centímetros a 49,9 centímetros é o que fica dessa estrutura na Qualia. Ora, de 30 centímetros a 50 centímetros já são árvores maduras, né? Então, além daqueles 10% de árvores de matriz, fica uma enormidade de árvores já maduras, como estrutura remanescente, garantindo a estrutura que fica, que permanece na floresta. Aqui é para o Androanthus, né? Então, nós temos aqui um outro talhão, nessa forma de triângulo, onde as vermelhas, os pontos vermelhos são as árvores destinadas a corte, e em verde são as árvores remanescentes que ficarão. Então, pode-se ver que fica uma quantidade bastante grande de árvores. Uma outra questão que, às vezes, a gente é assaltado com essas perguntas, o manejo comprometeria, manejo de floresta natural, a reprodução das espécies exploradas? Então, vocês já viram que a estrutura anterior está com 88% da estrutura, né? E que ficou um número razoável de árvores, né? Então, nós vimos, para algumas espécies, estamos fazendo isso paulatinamente no nosso trabalho, na nossa pesquisa na Amazônia, que para o Androanthus, por acaso, porque coube, a gente está trabalhando com definições de diâmetros ideais de corte. Nós vimos que o diâmetro ideal de corte de 55, aonde o vigor, a partir daí o vigor começa da espécie a decair, toda a parte reprodutiva
mais importante da espécie está abaixo desse diâmetro de corte. Então, está protegida a floresta, né? Porque sabe-se que, à medida que a árvore vai envelhecendo, a sua capacidade reprodutiva vai decaindo, né? Como pode ser visto no gráfico à direita, o gráfico menor à direita, com informações de pesquisa, já tem esses dados. Então, repetindo aqui, toda a parte reprodutiva de interesse, com vigor, está abaixo do diâmetro de corte. E no manejo florestas naturais, são retiradas as melhores árvores? É outro equívoco que é muitas vezes manifestado. Não, não são retiradas as melhores árvores, somente são retiradas as árvores mais velhas, né? São retiradas as melhores árvores, no sentido de forma, de fuste, de qualidade, encontra-se em todas as classes diamétricas, né? Não encontra-se só nas classes maiores. Então, são retiradas, na verdade, as mais velhas, né? Então, aqui a gente vê uma curva de crescimento, onde tem a fase jovem, o pleno vigor da espécie em questão, vigor em declínio e depois senescência. O que isso acontece? O que isso faz? Existem fatores associados à mortalidade. Então, eu tenho que saber identificar o que é a produção líquida no manejo de floresta natural e o que é a produção bruta. Isso tem ocasionado equívocos na expectativa do volume que deve retornar na produção de uma floresta. Então, tem espécies como a Qualeobiflora, que é o camará, em que, se eu deixar algumas árvores na floresta com diâmetro acima de 55, ele não vai ter produção mais líquida, só vai ter produção bruta. Então, por isso que está, teoricamente, ele negativo, né? Na verdade, ele tem uma produção, mas uma produção apenas bruta e não líquida. A mescla já vai mais adiante, ela já produz em classes maiores também, produção líquida, né? Quando se fala em população, nós estamos falando de população, né? População de uma espécie, um determinado número de árvores. Aqui nós comparamos com a produção de 100 árvores de cada espécie. Então, isso são fatores que têm que estarem discutidos nos planos de manejo. O que acontece e que a gente tem visto agora, essa é uma relação nossa, e tem saído vários trabalhos bastante interessantes, tem saído aqui no Brasil, inclusive teses de doutorado, dissertação de mestrado, artigos científicos, que existe uma grande relação entre o aumento de ocos e podridões e as classes diamétricas. O que isso significa? Aumentando a classe diamétrica, está aumentando o percentual de ocos e podridões que dificultam eu pensar em manejo em classes muito grandes, né? Então, o que isso relaciona também? Essa relação, essa correlação que existe entre ocos e classe diamétrica mostra que existe uma correlação muito grande entre idade e ocos e podres. Então, à medida que foi envelhecendo a árvore, ela também aumenta os ocos e podres, né? Então, aquilo que nós falamos lá atrás do envelhecimento da floresta. Inclusive, isso é um problema que nós temos visto em artigos e, inclusive, as concessões, né? Estou mencionando as concessões porque saiu um artigo que menciona isso, reclamando de ocos e podres, e eu tenho visto também, a gente tem visto em artigos mencionando ocos e podres como se fosse algo caótico. Ele não é caótico, ele obedece a um padrão matemático. Então, eu posso definir isso por espécie, né? Por local, por espécie, e subtrair essa informação da minha expectativa de manejo. Né? Vocês podem ver aqui que, de repente, a gente está pensando em trabalhar com diâmetros que não comporta mais para o manejo de floresta natural para aquela espécie em questão, para aquele local. Então, aí,
baseado em todas as informações anteriores, fica essa questão: manejo sustentável se reproduzir a estrutura inicial? Né? A gente vê hoje muitos trabalhos que dizem, não reproduziu a estrutura inicial, então está condenado, tem que aumentar para 60 anos, porque não reproduziu a estrutura inicial para 100 anos, já vimos expectativas. Mas será que é isso? O problema é o seguinte, que está ligado àqueles fatores anteriores: apodrecimento, mortalidade, envelhecimento, não produção de volume líquido, apenas bruto. Vamos à explicação. O problema é que as espécies têm capacidade de suporte em diâmetros bem inferiores aos maiores diâmetros que algumas de suas árvores podem alcançar. Então, pode ser que uma espécie, aqui o erisma, que uma árvore de 10 mil que entraram no talhão há 150 anos atrás, pode ser que uma tenha chegado a 180 centímetros de diâmetro. Só que a capacidade de suporte era até 125, então eu tenho que pensar aonde fica esse intervalo, essa faixa ótima de variação, que é para eu pensar o manejo. Então, existe um limite diamétrico de interesse para a recuperação da estrutura da floresta de produção. Então, se eu estou falando de floresta de produção, nós não estamos falando de outra destinação para a floresta, parque ou outra coisa. Estamos falando de uma floresta de produção. Tem um dono, tem um proprietário que está manejando essa floresta. Então, tem que pensar aonde é essa faixa ótima de variação. Lembro lá, esperou demais, apodreceu tudo, né? Ou morreu. Então, tem que pensar nessa faixa de variação ótima. Então, aí fica aquela pergunta: deve-se aumentar ciclos? Ciclos, né? Aquele ciclo era 35. Será que 35 é bom? Será que não é? Será que deveria ter outro? O problema é que, aqui considerando a projeção de 26 espécies em conjunto, né? A gente normalmente trabalha por espécie individual, mas aqui elas estão em conjunto para dar uma ideia geral num plano de manejo. E aqui tem dois gráficos que são muito caros, né, à engenharia florestal, né, que é o IMA, o incremento médio anual, e o ICA, o incremento corrente anual. O vermelho é o incremento corrente anual, que tem um máximo, e depois tem o que tecnicamente todo engenheiro florestal aqui, seja de floresta natural ou plantada, vai ter que concordar que há um momento em que, quando se cruza o IMA e o ICA, começa a ser desinteressante eu manter árvores na floresta. Né? Por quê? Porque a estagnação começa a ser superior ao que o incremento pode dar. Então, tem uma janela de manejo, que a gente chama assim, uma janela de manejo, e tem um intervalo de tempo. Não interessa se a floresta, a última árvore mais velha chegou a 400 anos, ou se a média de árvores está perto dos 30 anos. Existe um intervalo de manejo, que a gente chama janela de manejo, que é bem menor que a amplitude geral. Lembra da capacidade de suporte que nós mencionamos, né? Que é bem menor. Essa amplitude dificilmente passa 40 anos para as espécies que nós até agora avaliamos, né? 35, 30 anos, pode ser menor, pode ser 20 anos, para otimizar o incremento. Nós temos algo que sempre é esquecido em floresta, que a gente vai falar depois, que é a parte econômico-financeira. Então, tem um momento de máxima produção. E isso aí significa que é uma janela entre o incremento corrente anual e o cruzamento com o IMA, que significa aquele momento em que a estagnação começa a se reduzir, a aumentar, a estagnação começa a aumentar. A floresta natural primária estoca carbono sem manejo? Nós temos visto várias pesquisas, né? Uma hora diz que sim, outra hora diz que não. Na verdade, ela estoca e desestoca, né? Porque uma floresta primária é uma floresta estagnada, né? Uma floresta primária, num ano ela pode, ou num determinado ponto dela, ela pode assimilar, em outro momento ela está devolvendo para a atmosfera o carbono. Né? Então, tem dados aqui do Fernside, já pesquisou, né? Estudando a assimilação do carbono, né? Numa floresta, ele chamaria secundária jovem, né? Uma capoeira de 10 anos, a assimilação seria de 6 a 10 toneladas. Com 20 anos, ela seria de... Ficou tapado ali. Eu acho que é que eu vou tirar isso aqui para ver. Bom, vocês...
Eu acho que são 6 É. Bom, ela começa a cair até... Está tapado aqui a imagem do que eu ia mencionar. Assim, com 20 anos, ela transita para 4 a 7 toneladas por hectare. Com 80 anos, ela cai para 2 toneladas. E acredita-se que com 100 anos ela assimile 0,97. Na verdade, ela menos de 1 tonelada. Então, ela caiu, né, da quantidade de 10 toneladas, a possibilidade, para assimilar menos de 1 tonelada, que, na verdade, ela não assimila. Né? Ela assimila num período, no outro período ela devolve para a atmosfera quando cair uma árvore e apodrecer, etc. Então, por outro lado, uma floresta sob manejo realmente poderia estar assimilando mais carbono, né? Porque estaria entrando novas classes de novas árvores e ela não estaria em estagnação. O procedimento atual de manejo pode ser aperfeiçoado visando maior produção? Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que sim, baseado no pensamento que a gente tem comentado muito, que é o manejo por espécie, é se pensar como cada espécie cresce. Então, nós vimos agora, modelando com ferramentas como a dendrocronologia, que já temos várias espécies de interesse modelado seu crescimento para algumas regiões do estado, micro-regiões do estado do Mato Grosso. Nós vemos que cada espécie tem uma tendência diferente, né? Umas mais rápida, outra menor, outra vai estabilizar logo o seu crescimento, outros o diâmetro vai mais, o incremento vai mais longe. O problema é que isso implica que em incrementos diferentes, em classes diferentes, implica em maximizações de produção diferente. Então, 3 espécies aqui que tenham o mesmo incremento, mas que a maximização seja em classes diamétricas diferentes, vão ter diâmetros ótimos de corte, vão ter produções prejudicadas se só tiverem um diâmetro ótimo de corte, né? Então, nós vimos que a espécie 3 aqui, a linha em vermelho, a sua maximização é entre 30 e 40 centímetros. Então, se eu cortar com 50 e ficar aguardando que ela chegue de novo aos 50 para o próximo ciclo, eu vou ver que ela não vai chegar nunca, vai demorar muito, e eu vou achar que houve um problema na floresta quando houve apenas um equívoco do tipo de manejo que foi feito. Já a outra espécie, essa espécie 2, roxa, ela maximiza perto dos 80 centímetros. Então, se eu cortar com 50 centímetros, esperando que chegue nos 50, antes dela chegar nos 50, ela leva muito tempo, ela está praticamente quase com muito pouco incremento. O melhor incremento é nas classes maiores. Então, eu estou prejudicando se eu considerar também o diâmetro de 50 só a espécie 1, no caso a linha azul, que estaria sendo correta se eu usasse essa classe. Então, nós exortamos a que seja pensado, pelos pesquisadores, né, seja pensado essa parte de diâmetro ótimo de corte por classe diamétrica dentro da estrutura da população, da espécie. As espécies, então, têm incremento diferente, modelos de crescimento diferentes, têm estruturas diferentes. Então, eu não posso tratar uma estrutura da mesma maneira, né? Como se fosse uma estrutura só. Todas as florestas, elas têm acumulações de diâmetro mais numa classe diamétrica, menos outra classe diamétrica. Eu tenho que ver isso espécie a espécie, a tendência de cada talhão. Espécie tem padrão de mortalidade também, pode ter a mesma mortalidade, mas em classes diferentes. Como planejar, então, um manejo sustentável? Com todas essas limitações. Nós temos que compatibilizar essas variáveis, né? Então, nós temos que compatibilizar a estrutura, máximo incremento por classe diamétrica, quais são as classes realmente produtivas que produzem produção líquida e não apenas produção bruta, aonde entra a questão de ocos e podres, né? Como é que eu cruzo essas informações, mortalidade, e identificar essa janela ideal de manejo. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico uma ideia geral dessa possibilidade, onde eu identifico o intervalo manejável para se obter maior produção,
quem é o intervalo manejável para essa espécie, para esse modelo representando essa espécie. Então, se a produção, se a questão de ocos e podres começa a aumentar, né? Se a mortalidade tem uma área central que é menor e outras áreas que ela é maior. Se o incremento tem umas determinadas classes diamétricas onde ele é melhor e outra ele é menor, e outra ele é pior, começa a decair. Então, eu tenho que centrar esse intervalo para ver onde é que eu posso realmente produzir, conhecer essas informações para produzir um incremento melhor na floresta. Então, sair um pouco daqueles incrementos extremamente baixos e ver o que cada espécie pode produzir de melhor com seus incrementos melhores, potenciais melhores. Quase finalizando, lembrando a questão do desmatamento, de quem destrói a floresta, né? 97% do desmatamento é realizado por lavoura e pecuária. Está no Bioma Mapa 2022, saiu essa informação. 96% da madeira comercializada é originária de planos de manejo legais, madeira exportada. Informações do IBAMA. Então, eu acho que isso aí tem que ficar bem registrado para parar de desenhar um caminhão produtor de madeira em uma área relacionada a uma área desmatada. Nós já vimos que 88% da estrutura fica. A gente observou em alguns municípios que os municípios que têm vocação florestal, na Amazônia, eles têm maior cobertura florestal. Isso é bastante interessante, né? Aliás, deve ser checado, começar a ser checado e estimulado esses municípios que têm maior cobertura florestal. E são os municípios com maior vocação para o manejo de floresta natural, que têm trabalhado com manejo de floresta natural. Ele poderia passar o filme, o Guilherme. Guilherme, né? pode voltar. Vamos lá. Então, nós estamos mostrando uma área onde aconteceu o manejo, acho que há uns 2 ou 3 anos, quando foi passado esse drone, e a floresta está aí, a estrutura está aí. Para quem está vendo a primeira vez o que seria um manejo de floresta natural, é isso aí, isso é uma floresta pós-manejo, tá? Acho que impressiona muitas pessoas, né? Essa estrutura, né? Enganosamente aparecem aquelas áreas desmatadas e o pessoal pensa que tem relação com o manejo de floresta natural, que é um equívoco grotesco que a gente tenta Bom, agora nós temos só para informar o pessoal, nós temos um curso EAD de manejo florestal espécie a espécie, tá? Esse seria o link para as pessoas que estiverem, colegas que estiverem interessados a ter essa visão que nós debater, discutir, pensar essa visão que nós temos sobre manejo de floresta natural. E nós desenvolvemos também aqui um software para o manejo de floresta natural que compatibiliza aquelas variáveis que eu comentei aqui, né? Evidentemente que esse software, a finalidade dele é definir melhores diâmetros de corte e ciclos mais adequados, inclusive do ponto de vista financeiro. Evidentemente que esse software tem que obedecer à legislação, então isso é mais, atualmente, como um subsídio às discussões técnico-científicas, né? Não se opõe à legislação, mas serve como subsídio a essas discussões de novos diâmetros, ciclos, etc. Porque nós vimos que os ciclos podem ser muito impactados pelo incremento líquido e ver que valor isso vai ser atribuído, né? Pode ser melhor eu produzir menos num ciclo menor, num ciclo de 15 ou 20 anos, do que mais num ciclo de 35 ou mais anos. Então, eu tenho que otimizar esses fatores, né? Então, serve para discussão
técnico-científica. Bom, gostaríamos de agradecer e era isso que tínhamos para apresentar. Quem quiser contactar conosco, estamos à disposição para dar as Só para dicas. o diretor, deixa mais um pouco esse contato, evaldo.braz@embrapa.br, para quem quiser mais informações, receber todo esse material que o Evaldo produziu, que foi excelente. Muito obrigado. Ô, Evaldo, pode parar só compartilhar. O diretor coloca nós dois na tela aqui, e vamos para as perguntas. Lucas José Mazei de Freitas. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Evaldo, pela apresentação. Lucas José Mazei pergunta, Evaldo, como você acredita que acontecerá a evolução da normatização do manejo de florestas amazônicas? Manutenção de regras fixas, como os limites atuais apresentados por você? O Lucas, o colega nosso, né, pesquisador também da Amazônia, é importante nessa área. Eu acredito que tudo vai ter que ser com um diálogo junto com os organismos fiscalizadores, junto com o Ministério do Meio Ambiente, e eu sugeriria um elenco de opções de manejo, aonde o produtor e o seu engenheiro debatessem qual seria a melhor opção. Essas normas de comum acordo com os organismos ambientais. Então, eu acho que vai caminhar para isso. Vai ter um elenco eu acho que tu também tem propostas de manejo, então tem um elenco de sugestões, né? Por exemplo, sugestão atual. Não, o produtor quer que se mantenha dessa maneira. Sugestão já mais otimizada, onde ele pode optar por diferentes ciclos e diâmetros de corte, focando em algumas espécies principais. Então, seria um elenco de opções aonde, permitida pela legislação, é claro, né? Aonde isso seria discutido, uma vez permitido, discutido entre o produtor, vendo a parte econômico-financeira, que a gente nunca pode esquecer, né? E o seu engenheiro florestal, né? Olá, o Ingo Insenhagen, prestigiando os meus colegas Evaldo e Patrícia aqui, da Embrapa Florestas, pergunta: qual a rapidez com que as políticas públicas estão assimilando essas pesquisas e corrigindo as leis para permitir manejos diferenciados por espécies? Evaldo. Aí temos que botar em questão essas discussões, né? Começar a abrir essas discussões mais, né? Por enquanto, nós estamos no ponto ainda de pesquisa, desenvolvendo software, desenvolvendo, mais que software, formas de análise, né? Formas de análise do manejo, e nós temos também que, talvez esteja pecando em não levar ainda, nós temos que propor encontros, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, para levar essas novas propostas, né? Mas eu tenho a impressão que o bom senso sempre vai funcionar, né? Porque isso é ciência e tecnologia, né? Vai prevalecer. Vamos lá, o Lucas José Mazei de Freitas, outra questão. O mercado de madeira é inundado por madeira ilegal, desmatamento ou degradação. Isso impacta enormemente o valor da madeira e o sucesso do manejo florestal. Como lutar contra isso? Evaldo. Eu acho que a principal maneira seria estimular ao máximo o manejo, né? Eu não vejo nenhum programa, nenhuma parte estimulando o manejo de floresta natural. Todo mundo tem dedos e tem receio. Por causa de fatos assim, né? Na verdade, não sei se é inundado ou se são eventuais acontecimentos, mas causa mais impacto aparecer uma madeira ilegal do que 300 planos de manejo legais e funcionando, como a gente vê no estado do Mato Grosso. Então, eu acho que o estímulo ao manejo de florestas naturais, certas facilidades, certas redução de cargas burocráticas, direcionamento mais para a técnica, para a revisão técnica dos planos de manejo, e menos burocrática, fiscalizatória, mas fiscalização técnica, a formatação mais das fiscalizações sendo mais técnicas, eu acho que colaboraria para isso, inclusive para a nossa profissão, né, de quem trabalha com pesquisa florestal e manejo florestal,
e os nossos colegas de campo que estão aí desenvolvendo planos de manejo, quanto mais a parte técnica for robustecida, mais dá valor à nossa profissão, né? Eu acho que o caminho seria os governos estaduais, federais e municipais estimularem ao máximo o plano de manejo. Ele é visto como o bandido, como o vilão do desmatamento. E não é ele, né? Nós já sabemos que não é ele, né? Tem casos de desmatamento total para agricultura e pecuária, inclusive de forma ilegal, que esses desmatamentos, essas ações é que fazem o desaparecimento, né, para quem se preocupa com espécie ameaçada, para o desaparecimento de áreas de ocorrência de espécie. Agora, uma pergunta minha aqui, assim, esse plano de manejo, diretor, colocar os dois na tela aqui, Guilherme. Isso. Pergunta minha. Esse plano de manejo, eu só posso fazer dentro das FLONAS, né, legalmente, ou eu posso fazer na propriedade rural? Tem lá 80% da minha área preservada na Amazônia, eu posso fazer como produtor rural? O plano de manejo em si, tu está perguntando, né? Ainda não nessa formatação nossa. Um plano de manejo, ele pode e deve ser feito nas propriedades privadas, né? Não é só das FLONAS. Há um equívoco, né? Admiro que sejam feitas nas concessões, que deva ser feito, mas para que eu garanta áreas de cobertura florestal mais e mais e mais, aqueles 88%, quanto mais se espalhar os planos de manejo nas propriedades privadas, mais áreas teriam, porque elas têm que ser averbadas, mais áreas sob cobertura florestal teria. Isso não é uma imaginação nossa, todo mundo sabe que se mais planos de manejo, maior a fiscalização, inclusive, fica, né? Que passa um pente fino no plano de manejo, né? A pessoa vai ter que fazer um inventário 100%, fiscal vai ir lá 2, 3 vezes e depois, por toda a vida, o cara vai receber visitas de fiscais para avaliar a estrutura da floresta, como é que ficou. Sem dúvida nenhuma. Bom, Evaldo, hoje estamos no adiantado da hora. A Sandra, nossa próxima palestrante, não pôde fazer ontem, teve um problema técnico, depois ele vai explicar para a gente. Ela já está na linha, está aqui do lado, já nos esperando. Então, Evaldo, queria só as considerações finais, Evaldo. Minhas considerações finais é que mude a visão que eu tenha conseguido, não sei quantas pessoas assistiram, mas de repente 0,3% se eu conseguir mudar a opinião sobre o manejo de floresta natural, sabendo que, na verdade, ele é benéfico à floresta, à fauna e toda a estrutura da floresta, eu ficaria muito contente. E gostaria de que pessoas, municípios, instituições com o conceito ambiental se preocupem a pensar o manejo como uma ferramenta de manutenção da cobertura florestal e da manutenção de espécies, porque é uma garantia in situ da manutenção dessas espécies florestais. Muito obrigado, Evaldo. A Sandra já está na linha. Vou pedir ao nosso diretor Guilherme para rodar a vinheta da nossa próxima palestrante. Obrigado, Evaldo.